A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo mensagem. E hoje eu sei que muitas pessoas vão murmurar um pouco mais ainda, né? Porque a verdade, ela incomoda aos que não aceitam a verdade do Evangelho de Cristo. Preste bem atenção. Nós vamos falar sobre Jesus ser o advogado nos dias de hoje. Há possibilidade dele ser o meu advogado nos dias de hoje? O que você acha? Porque é ensinado ainda nos dias de hoje de que Jesus é o meu advogado. E o engraçado, e ao mesmo tempo, irônico, que eles dizem assim, alguns dizem, Jesus é meu advogado. Outros dizem, ele está vindo como um juiz. Peraí, ele é advogado ou ele é juiz? E o que a Bíblia diz sobre isso? Então, para que não haja nenhum tipo de problemas, textual, vamos ver na Bíblia, porque só existe uma passagem na Bíblia, um versículo na Bíblia que fala sobre ser advogado. E em nenhum outro lugar da Bíblia você vai encontrar se falando em Jesus ser advogado. Vamos ler? Primeiro livro de João. 1 João, capítulo 2. Está escrito assim: Meus filhinhos, escrevo-lhe esta carta, estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu estou lendo a NVI, porque a João Ferreira de Almeida está advogado, em outras Bíblias está advogado. Pois, muito bem, vamos lá. Se Jesus é o advogado de alguém, não meu ele não é advogado, tá bom? E eu vou mostrar na Bíblia por que Jesus não pode, meus amados, ser advogado de ninguém nos dias de hoje. Porque para Jesus ser advogado ou intercessor de alguém nos dias de hoje, nós teríamos que estar vivendo no primeiro século, da era cristã. E nós não estamos vivendo no primeiro século. Segundo ponto. Nós teríamos que ser judeu e estar vivendo na Judéia, E, terceiro ponto, o templo, chamado de Salomão, que era a casa de Deus, o símbolo máximo da fé dos judeus, teria que estar de pé. Quarto ponto. Teríamos que não haver tantas igrejas como hoje está havendo. Teríamos que ter somente sinagogas, o templo, um sacerdote, um corpo de sinédrio e estar vivendo debaixo da lei de Moisés. Para aí então, Jesus vir, nascer, crescer, se batizar e começar o seu ministério terreno. Morrer, Cristo ressuscitar. Esse é o cenário que teríamos que estar vivendo nos dias de hoje, se Jesus for o advogado. Porque quando João escreve, veja
o que ele começa dizendo. Vamos ler novamente. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas. João estava escrevendo para quem? Era para nós no século 21? Era para nós? Algum de nós estávamos nesse momento aqui que João está falando e chamando os ouvintes dele de filhinhos? E quando João fala para que vocês não pequem, se porém alguém pecar, temos este pecar que João está falando aqui. Ele está falando de qual pecado? Não é a transgressão da Torá, que era 613 leis que os judeus tinham que obedecer, e desobedecendo estava em pecado, porque a própria Bíblia diz que o pecado era a desobediência à Torá, porque todos que pecam não conheciam a verdade. Por isso que Jesus, lá na carta histórica de João, ele disse, e hoje é usada no século 21 como um mantra, tá? Conhecereis a verdade. Jesus nunca disse isso para os judeus. Ele disse, na tradução original está assim, vamos lá. Vocês conhecem tanto e buscam tanto na verdade e não as conhecem. Porque se conhecer a verdade, ela vos libertará. Ele estava falando dele mesmo, porque os judeus buscavam a verdade em Deus, conheciam a verdade em Deus, mas não acreditaram na verdade, que era Deus, que estava com eles. Por isso ele disse que o pecar é a transgressão da Torá. Tá bom? Então, se alguém peca, temos um advogado. Então, para que Jesus seja advogado no século 21 de alguém, é aquele cenário que eu disse que nós teríamos que estar vivendo. Mas nós não estamos vivendo na Judéia, nós não somos judeus, nós não temos apenas algumas sinagogas e o templo como símbolo máximo da fé judaica, porque era o templo era o símbolo máximo da fé deles. Tanto que Jesus profetizou que ele ia cair e caiu. Então como que Jesus é meu advogado? Se Jesus for o advogado de alguém no século 21, Deus então mentiu e mente até hoje. Então eu prefiro acreditar que quem mente são os homens, iludindo e enganando as pessoas, fazendo-os acreditar no que eles querem, não no que a verdade de Deus revela. Por quê? Jesus não pode ser um advogado. Por quê? Para termos um advogado advogando uma causa para nós, precisamos ter 2 pontos. Vamos lá. Primeiro, se um trabalhador sai da empresa onde trabalha e ele vai colocar aquela empresa que ele trabalhou na justiça, tanto ele quanto a empresa precisa de um advogado. O advogado de defesa da empresa e o advogado, tá, de acusação, talvez trabalhista, a favor daquele trabalhador. Então ambos precisam de um advogado. Ou alguém me processou, ou eu estou preso, fui preso por alguma coisa. Eu estou em dívida com alguma coisa, com alguém, com o Estado, com o país, com alguma coisa. Então eu fui preso. Preciso de um advogado. Então Jesus, ele quando estava vivendo na terra, no ministério em carne, ele advogou para aquele povo junto ao Pai. Hoje ele não pode. Porque se isso for verdade, vou rasgar minha Bíblia e não vou mais acreditar em Deus. Eu vou virar um ateu. Por quê?
Porque Deus, ele é verdadeiro, fiel, soberano. Porque a própria Bíblia diz isso. Então hoje Jesus não pode ser advogado de ninguém. Porque para ele ser advogado, ele tem que vir para morrer. E ele já veio e morreu. Você vai entender. Para que nós possamos entender melhor, eu vou ler alguns versículos aqui. Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versos 9. Olhe bem. Eu vou ler alguns versículos para que você entenda aonde nós vamos chegar. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tido como coluna, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Tá? Veja bem, isso já depois da morte de Jesus e ressurreição de Cristo. Paulo viu, tá, que precisava ir pregar o evangelho para os gentios. E os outros para quem? Para os da circuncisão. Por quê? Porque se Pedro, Tiago, João fosse pregar para os ímpios, os gentios, eles iam enfiar goela abaixo a lei de Moisés naqueles que não tinha nada a ver com a culpa deles, com o pecado deles, com os erros deles. Porque Jesus não veio para os gentios, para os ímpios. Ele veio para os judeus. Amém? Agora, Mateus 10, 5 e 6. Jesus enviou estes 12 com a seguinte instrução. Olha a instrução de Jesus. Veja o que Paulo lá escreveu lá. Agora nós vimos em Gálatas. Olha agora a instrução de Jesus. Não se dirija aos gentios, nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Essa foi a ordem expressa de Jesus. Não vá pregar para os gentios. Não é para vocês ir. Uma ordem expressa. Olhe bem, Jesus enviou estes 12 com a seguinte instrução: não dirija-se aos gentios. Não é para vocês ir. É uma ordem minha. Eu estou dando a ordem, não vá. Por quê? Porque quem vai pregar para os gentios é Paulo. O evangelho da graça, o evangelho genuíno que veio do céu direto para ele. Vocês vão pregar para judeu, porque eles estão na lei. Os gentios não têm lei. Qual gentio da época de Jesus obedecia a Torá para ter pecado, para precisar de um advogado? Diz aí. Diga aí para mim. Você está vendo? Jesus não é advogado de ninguém nos dias de hoje, meu irmão. E eu vou provar que ele não é e não pode ser. Você vai ver. Atos dos Apóstolos. Atos 22, 19. Olha bem, vamos ler. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando fui derramado o sangue de tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que matava. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe aos gentios.
Tá entendendo? Paulo não pregava para judeu, Paulo pregava para gentil. Nós somos a igreja gentílica, a igreja do novo pacto, a igreja que recebeu o evangelho de graça, porque é o evangelho da graça. Jesus não é o meu advogado, não pode ser. E nós vamos chegar lá e você vai entender. Tá bom? Se alguém quer dizer, Jesus, porque talvez acha bonito, né? A fonética, né? Ai, Jesus é meu advogado. Tem até a música da Bruna Carla. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Que acusador? A igreja do século XXI está sendo acusada do que e por quem? Por quem que a igreja está sendo acusada? Não sei, mas nós vamos chegar lá. Gálatas. Voltemos ao livro de Gálatas. Gálatas 1, 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós que Paulo está falando, é eles lá, tá? Ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Então o que anda sendo pregado aí é um outro evangelho, mas Paulo disse, não, na verdade não é um outro evangelho, é que ele está sendo pervertido, eles estão deturpando, eles estão modificando o evangelho que tinha que ser de graça, porque é da graça, eles estão modificando. Mas seja amaldiçoado aquele que faz isso, que dê e pregue um outro evangelho que não seja o evangelho da graça. Amém? Por aí já dá para entender que nós não precisamos de advogado, né? Filipenses. Perdão, voltemos aqui. Novo Testamento. Filipenses. Capítulo 2, 14. Façam tudo sem queixas nem discussão, para que venham a tornar-se puro e irrepreensível filho de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada, na qual vocês brilham como a estrela no universo. Perdão, vamos lá. Preciso de advogado? Ah, mas não acabou não. Tem agora um bom aqui. Romanos. Romanos, capítulo 3, 21. Mas agora, quando? Mas agora, ou mais agora, Paulo dizendo agora aos irmãos em Roma. Este mais agora foi Paulo falando aos irmãos em Roma. Não é mais agora, porque eles lêem mais agora e futurizam para hoje. Mas agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, não há distinção. Crer em Deus, vamos chegar lá. Você ainda quer um advogado? Para você ter um advogado,
Não, mas aqui eu estou em pecado. Que pecado? É isso que eu não consigo entender. Não consigo. 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado, sendo ou será? Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Fomos justificados gratuitamente. Não preciso pagar nada, não devo nada para ninguém, não preciso de advogado para nada. Eu preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. 25. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador. Ele nos justificou diante dele. Não preciso de advogado nenhum. 27. Onde está então o motivo de vangloriar e excluído? Baseado em quê? Princípio, nos obedeciam à lei, não mais no princípio da fé. Não preciso mais obedecer à lei, Paulo? Não, vamos ler de novo. Onde está então o motivo de vangloriar? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei. Tá certo? Então, era tudo baseado no princípios da lei. Tá? Não mais. Não mais o que, Paulo? Não é mais para obedecer os princípios da lei. Por quê? Porque não mais no princípio da obediência à lei. Interrogação. Não mais no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Independente. Eu não obedeço à lei, eu estou justificado pela fé em Cristo Jesus. Para que eu quero advogado? Para que eu quero advogado? Agora. Olha aqui comigo. Por que eu não preciso de advogado? Romanos, capítulo 8. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque agora não há condenação. Se não há condenação e ele me justifica, que pecado eu tenho? E para que eu quero um advogado? Para quê? Mas eles ensinam isso nas suas respectivas igrejas, porque as igrejas é deles. Eles dizem que a igreja é deles, esquecendo-se que igreja é vida, não é parede. Eles podem ser dono das paredes, mas dono da vida é Cristo. E ele não abre mão de você. E não vai abrir mão de ninguém. O que é dele é dele. Amém? Romanos 8, 31. Vamos lá. Agora. E Paulo ainda continua dizendo aqui, ó. Que diremos, pois, diante destas coisas? Que coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Quem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para que eu quero um advogado? Se Deus já é por mim, Ele já é para mim, está em mim. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará? Olha agora, por que eu não preciso de advogado, irmãos? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai agora dizer aqui uma relação de coisas que podem tentar nos separar, mas ele não abre mão de você e nem do amor dele por você. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte. Todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isto aqui, Paulo está falando aos irmãos em Roma. Se já naquela época Paulo está dizendo isso para eles, por que mudaram? Por que diz que eu preciso de um advogado? Por que diz que eu tenho um pecado? Por que diz que eu vou ser condenado? Se eu acabei de ler que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos ler? Quem nos separará? Quem? Eu preciso de um advogado depois de ler tudo isso aqui, irmão? Será que eu preciso mesmo de um advogado? E se isso aqui ainda não te convence de que você está sendo enganado por esses lobos devoradores, esses cão guloso, eu vou te mostrar mais um algo. Eu vou. Talvez você não esteja ainda acreditando. Colossenses 2, Olha por que eu não preciso de advogado. Quando vocês, isso ele está falando ao povo de Colosso, não é para hoje, tá? Não é para a igreja de hoje isso aqui, é para a igreja de Colosso. E já na época de Paulo, na igreja de Colosso, ele escreveu dizendo isso, que tem validade. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, olha agora, Deus os vivificou juntamente com ele. Ele nos perdoou todas as transgressões. Perdoou ou não perdoou? Paulo está dizendo isso aos irmãos de Colosso, que já naquela época as transgressões deles já haviam sido perdoadas. Para que eu quero advogado? Paulo está dizendo ao povo de Roma que não há mais condenação para quem está em Cristo. Então, se eu estou indo numa igreja e eu digo que sirva a Cristo e o pastor diz que eu estou em pecado, que eu vou ser condenado, então quem que está errado? A Bíblia ou é Deus? Ou o pastor que está certo? Mas olha agora o 14. Eu preciso de advogado depois disso aqui? E cancelou a escrita de dívida. Cancelou. Então eu estou absorvido pela palavra de Deus, pelo evangelho da graça, eu estou, porque está escrito aqui, ó. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança e que nos era ao contrário. Ele removeu, pregando-a na cruz. Ele rasgou,
tudo o que era contrário, não a nós. Quando Paulo diz aqui, e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrário, não é nós aqui, era eles lá. Porque a lei era dos judeus, não era para os gentios. Os gentios veio o evangelho, o que eu estou pregando para vocês. Ele removeu tudo que consistia em ordenança e cancelou e jogou tudo na cruz. E aí? Que advogado eu preciso? Para que um advogado? Diga para mim, por favor. Para que eu preciso de um advogado? Mas não acabou não. Efésios 2:15. Para a gente terminar. Vamos ler o 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Dos dois, gentios e judeus. Por quê? Porque havia uma distinção. Preste bem atenção. Os gentios, eles não faziam parte do convívio dos judeus, irmão. Eles não iam nas festas, eles não entravam no templo, eles não faziam sacrifício, eles não faziam propiciação, eles não faziam nada. Eles eram gentios. Eles eram considerados a escória. Sabe como que os gentios, na época de Jesus, dos judeus, do templo de Salomão, sabe como que o resto das pessoas eram consideradas? Da mesma forma que muitos de nós hoje se acha tão santarrão, mas se for lá na Cracolândia, tratam aquelas pessoas com desprezo, com desdenho, com nojo, com ignorância. E era assim que os judeus tratavam todas as outras pessoas que não eram judeus. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Precisa de advogado, meu irmão? Precisa de advogado? Depois de tudo isso, você ainda quer um advogado? Você precisa ler Bíblia. Você precisa compreender o que Deus quer da tua vida. Você precisa, do Espírito Santo abrindo teus olhos espirituais e você entendendo. Porque vai lá e pergunta para esses pastores cangulosos tudo isso que você está ouvindo, que você vai ver a explicação que eles vão te dar. Dos dois, um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, aonde ele o que ele fez, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, 613 leis que impediam as pessoas de adorarem a Deus em espírito e em verdade, como ele disse para a mulher no poço de Jacó. Chegará um dia em que os verdadeiros adoradores não vai ser em Jerusalém, não vai ser no monte, não vai ser em lugar nenhum, vai ser em espírito e em verdade. Mas os pilantras canguloso só quer ensinar mentira, engano. Você está em pecado, Deus ele está vindo como advogado, uma hora ele está vindo como advogado, outra hora ele está vindo como juiz. Me desculpem, mas o Jesus dessa religião, de que esses homens criaram, eu acho que ele trabalha para o PCC. Me perdoem, porque é um Jesus
ditador. Vou chamar o Trump para ele. Mandar vir buscar ele. Porque ele é um ditador. Jesus não é, não foi e não será advogado de ninguém. Sinto muito, está na Bíblia, leia a Bíblia. Se acha que eu estou falando besteira, vai discutir com o dono da Bíblia, é Deus. Vai discutir com Deus, comigo não. Mas que não vão enganar o povo, não vai mais. Porque Deus está levantando homens e mulheres que vão pregar isso e muito mais. Toda semana, todo dia, toda hora vai ter um vídeo no YouTube, vai ter igreja. Já tem uma igreja. Aqui em São Paulo, eu vou botar no próximo vídeo, eu vou colocar um pedacinho desse pastor pregando, falando. Acho que de tanto ele ver a verdade aparecendo, que ele tomou vergonha na cara e começou a fazer agora a diferença, para que depois ele não passe vergonha. Então que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Que abra o entendimento de vocês. Porque, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos. Dízimo, batismo, ceia. Engraçado que ele só pega da lei de Moisés o que é bom para eles, né? Batizar, dar dízimo, dar oferta, né? Por que não pega a lei do liverato? Por que, pastor, vocês não pregam o liverato na igreja? Ah, por quê? Prega, porque está na lei. Mas ele anulou tudo. Não precisam fazer mais nada. Sabe por quê? Hebreus. Abrimos lá no livro de Hebreus 10. Hebreus 10, 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidade não me lembrarei. E aí, meus irmãos? Quer discutir? Vai discutir com quem escreveu isso aqui, Paulo, amando do Deus Todo-Poderoso, lá no terceiro céu. Eu brigar com Deus? Vai lá você, E acrescenta. Parou não, Paulo. Dos seus pecados e iniquidade, não me lembro mais. Por que, Senhor, não lembra mais, Senhor? Porque eu risquei lá na cruz. Eu anulei lá na cruz. Colossenses, ele riscou o escrito de dívida. Em Efésios, ele anulou. Se ele riscou e anulou, posso viver no dia de hoje pregando isso, irmão? Ele é meu advogado? Então eu estou fazendo o sacrifício da cruz, o quê? Vão, inútil, não serviu, porque eu tenho que fazer tudo de novo. Se eu tenho que me sacrificar, o sacrifício da cruz foi em vão. Ele anulando lá na cruz, anulou então só para os judeus, para nós não. Para nós é que valeu, ele fez aquilo, porque tinha que fazer, porque senão ele não poderia nos justificar. E dos meus pecados e das minhas iniquidades, ele não lembra. Só quem lembra é os santarrão de plantão aí nas igrejas aí, que enfia isso na cabeça das pessoas e as pessoas ficam com medo. Eu estou em pecado, eu vou para o inferno. Vai para o inferno, todo mundo vai para o inferno. Não tem um que escape do inferno. Não tem um. Todo mundo vai para o inferno. Eu vou, você vai. Quem ouvir esse vídeo vai para o inferno? Vai. Sabe por quê? Porque inferno, na Bíblia, é Sheol. E Sheol significa sepultura, lugar de descanso dos mortos. Então, meu irmão, todo mundo vai para o cemitério. Querendo ou não querendo, todos vão para o cemitério. E cemitério, como não existia a palavra cemitério na época, é Sheol ou Hades, que é a mesma coisa.
Põe aí no Google e pesquisa. No original, não na tradição. Na tradição é o inferno, porque Ferreira de Almeida colocou na Bíblia e todo mundo acredita. Acredita no que João Ferreira de Almeida colocou, mas não acredita no que Deus disse. E acrescenta dos seus pecados e iniquidade, não me lembro mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Precisa ou não precisa, pastor? Onde estas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelos pecados. Não, se eu fizer jejum, eu estou fazendo sacrifício. A cruz está sendo anulada na minha vida. Se eu pago o dízimo, eu estou anulando o sacrifício da cruz. Se eu dou oferta, obrigado, porque a oferta é voluntária. Dízimo é voluntário, não é obrigação. Eu estou fazendo sacrifício. Eu estou anulando a cruz. E aí? Quem está certo? É esta palavra ou que os pastores ensinam a vocês na igreja? Ficam com Deus, Deus abençoe e o próximo vídeo virá em breve em Cristo Jesus.